Olá, turminha do quinto ano. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Nossa aula de hoje será de História e nós vamos estudar a República Populista. Preparados? Então vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Façam a agenda, 6/11/2020, disciplina História, conteúdo República Populista, 1946 a 1964. Atividade, página 148. República Populista, 1946 a 1964. Com a renúncia de Getúlio Vargas e a eleição de Eurico Gaspar Dutra, em 1945, teve início, em 1946, outro momento da República Brasileira. Os presidentes passaram a ser eleitos pelo povo e o país adotou uma república democrática. Os principais acontecimentos foram a promulgação de uma nova Constituição em 1946, baseada nos ideais democráticos. Com isso, se restabeleceu a forma republicana de poder, com presidente, Senado e Câmara dos Deputados, além da garantia de eleições com voto universal e secreto e a participação das mulheres. A criação da Petrobras, empresa de exploração de petróleo, no governo de Getúlio Vargas. A instalação da indústria automobilística no país. A construção da cidade de Brasília, nova capital do Brasil, inaugurada em 1960, no governo de Juscelino Kubitschek. Embora essas realizações tenham impulsionado o desenvolvimento econômico do país, elas não beneficiaram grande parte da população brasileira. Além disso, certos aspectos da ditadura permaneceram com o poder destinado ao presidente e a submissão dos sindicatos ao Estado. O retorno de Getúlio à presidência. Getúlio Vargas voltou ao poder em 1951, dessa vez eleito pelo voto do povo, mas uma grave crise política fez com que ele não permanecesse em seu mandato. Então, ele voltou ao poder no ano de 1951 pelo voto direto do povo. Mas uma crise política fez com que ele não permanecesse no poder. Prestes a ser novamente deposto do poder, Getúlio Vargas suicidou-se. O fato ocorreu em 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete. Ele deixou uma carta, testamento, que gravou na memória do Brasil a frase: "Serenemente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história." Então, essa foi um trecho da carta que ele deixou, que ficou gravada na memória de muitos brasileiros, na memória do Brasil. Com essa carta, Getúlio conseguiu mudar radicalmente a opinião negativa que a população tinha a seu respeito. Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Em 1956, Juscelino Kubitschek, também conhecido pelas iniciais JK, assumiu a presidência da República. O ponto mais marcante de seu governo foram as ações para promover o desenvolvimento econômico do país,
Então, ele assumiu a presidência da República no ano de 1956 e também era conhecido pelas iniciais JK. Ficou famoso o lema 50 anos em 5. Por que 50 anos em 5? Porque Juscelino Kubitschek falava que o Brasil ia crescer equivalente a 50 anos em 5 anos, que foi o tempo de mandato. Então, segundo o qual o Brasil iria crescer o equivalente a 50 anos em apenas 5 anos, tempo de mandato de Juscelino Kubitschek. Brasília foi construída durante o governo de JK para ser a capital do país. Sua inauguração ocorreu em 21 de abril de 1960. Em um de seus discursos, referindo-se à construção de Brasília, JK, deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com fé, inquebrantável em seu grande destino. No governo JK, houve grande incentivo à entrada de empresas multinacionais no país, sobretudo no setor automobilístico. Embora a economia tenha crescido muito durante seu governo, esse crescimento custou ao Brasil muitas dívidas com outros países, além de queda da distribuição de renda. Então, no governo de Juscelino Kubitschek, houve muito incentivo, principalmente de empresas multinacionais. E, embora essa economia tenha crescido muito durante o governo de Juscelino Kubitschek, esse crescimento custou ao Brasil dívidas com outros países, além de queda na distribuição de renda. Como foi a construção de Brasília? Assista com atenção o vídeo a seguir. A construção de uma nova capital para o Brasil já estava prevista desde a Constituição de 1891. Nela foi incluído para esse fim um dispositivo que reservava para a União uma área de 14.400 km² no Planalto Central. Mas somente em 1956 é que a construção da nova capital foi aprovada formalmente pelo Congresso Nacional. O presidente Juscelino Kubitschek, determinado a iniciar as obras, promoveu um concurso público para a escolha do projeto urbanístico da cidade. Entre os 26 projetos apresentados, foi selecionado o do urbanista Lúcio Costa. Ele e o arquiteto Oscar Niemeyer, criador das edificações, foram os maiores representantes da arquitetura modernista no país. Vista do alto, a cidade se assemelha a um avião. Em suas asas, sul e norte, localizam-se as áreas residenciais e comerciais. Niemeyer e Lúcio Costa valorizaram os espaços para automóveis e projetaram grandes avenidas em linhas retas, como o eixo monumental e o eixo rodoviário. Brasília é organizada em setores e quadras específicos, como o setor comercial sul, a superquadra sul, o setor hospitalar norte e várias outras áreas de marcante funcionalidade urbanística e arquitetônica. Os pedestres circulam livremente em todas as quadras residenciais. Não há grades em torno dos prédios e a maioria dos blocos tem o térreo vazado. Na cabine do avião, localiza-se a Praça dos Três Poderes, onde estão o Congresso Nacional,
o Palácio do Planalto e o Palácio da Justiça. Essas edificações, projetadas por Niemeyer, são mundialmente conhecidas. A construção de Brasília durou 3 anos e causou o deslocamento de uma grande quantidade de trabalhadores de outras regiões para o Planalto Central. Esses trabalhadores pioneiros ficaram conhecidos como candangos. No início de 1957, nos 4 principais alojamentos construídos no meio do cerrado, havia apenas 232 trabalhadores. Em poucos meses, 6 companhias de construção se instalaram ali, empregando aproximadamente 2.500 pessoas. Os contratos com as grandes empreiteiras aumentaram substancialmente os gastos do governo. Por outro lado, a transferência da capital intensificou a povoação da região centro-oeste. Apesar da exaltação geral em torno das obras, muitos não queriam que o Rio de Janeiro deixasse de ser a capital e criticavam a mudança, sugerindo que a intenção do governo era proteger e isolar o núcleo do poder. A inauguração da nova capital ocorreu em 21 de abril de 1960. A data foi escolhida por ser o Dia de Tiradentes, um feriado nacional. Declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1987, Brasília é o lugar onde é tomada a maior parte das decisões políticas e econômicas que afetam diretamente a vida de todos os brasileiros. A renúncia de Jânio Quadros e a deposição de João Goulart. Eleito em 1960, Jânio Quadros governou o Brasil por 7 meses. Em agosto de 1961, renunciou à presidência. Em sua carta renúncia, justifica apenas que forças terríveis o fizeram sair. O vice-presidente João Goulart assumiu seu lugar e tentou regularizar formas sociais e econômicas para resolver a difícil situação em que se encontrava o país. A política de João Goulart desagradava a muitos setores da sociedade. A população pobre, que não se beneficiava com o desenvolvimento industrial em curso, mostrava-se cada vez mais revoltosas. As elites nacionais e internacionais que patrocinavam o desenvolvimento econômico desejavam que alguém contivesse essa população que ameaçava seus privilégios e sua estabilidade. Aproveitando-se desse insucesso do governo, os militares uniram-se para tirar João Goulart da presidência. Em 31 de março de 1964, depuseram o presidente por meio de um golpe e assumiram o governo. Iniciou-se, pela segunda vez no Brasil, um período de ditadura. E agora vocês vão pausar o vídeo, resolver as questões e depois pode dar o play e faremos a correção. E agora vamos para a correção da página 148. Primeira questão. Responda às perguntas abaixo. A. Como é chamado o período da República Brasileira, compreendido entre os anos de 1946 a 1964? República Populista. B. Quem foi o primeiro presidente da República Populista e quando ele foi eleito? Eurico Gaspar Dutra.
eleito em 1945. C. O que aconteceu no dia 31 de março de 1964? Que consequência isso trouxe para o Brasil? Ocorreu o golpe militar de 1964. Os militares depuseram João Goulart da presidência, tomaram o poder e instauraram um governo militar, estabelecendo pela segunda vez uma ditadura no Brasil. Turminha, nossa aula chegou ao fim. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.